Rezandos, que bom estar com vocês novamente, mais uma semana. E hoje nós vamos falar sobre a sua decisão de continuar com a catequese, continuar nos caminhos, conhecendo esse Jesus. Nós já falamos sobre o caminho, o crer em Deus, sobre a fé. E agora nós vamos falar sobre a decisão de estar aqui e de continuar. E a liberdade que Jesus nos dá para fazer essas escolhas, né? Então nós vamos ler hoje, antes da leitura. Então nós vamos invocar a Trindade Santa, invocar o Espírito Santo, que ele esteja no nosso meio, conduzindo o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E hoje nós vamos ler um pouco, a leitura que está lá em São João, capítulo 6, dos 60 ao 69. A decisão é sua, Então eu já deixei escrito aí, Pra ficar mais fácil pra gente já escolher, encontrar a leitura. E aí nós vamos fazer a leitura. João 6, 66 ao 69. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, nós vamos pensar um pouco nessa leitura, Nós já sabemos da importância que é seguir o caminho, Da gente poder seguir esse caminho de Deus, escolher por seguir a Deus, E hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa mensagem. E para a gente iniciar, nós vamos ver o que diz essa leitura, Quais são os personagens dessa leitura? Vamos pensar onde eles estavam, E aí, eles andavam com Jesus. O que Jesus disse? Olha lá. Ele faz uma pergunta, Será que vocês também não querem ir embora? E aí Simão Pedro responde, A quem iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Para quem? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha que palavra forte que Simão disse, Simão Pedro. E nós sabemos que Simão Pedro é um dos que negou Jesus, Lá naquele momento perguntaram, questionaram porque ele era aquele que andava com o Messias, com Jesus, e ele disse que não era ele. Mas naquele momento ele decidiu, porque nós também nós vamos ter esses momentos de queda, de às vezes não acreditar, às vezes ficar, na incredulidade. Nós somos humanos e nós vamos passar por isso. Muitas vezes nós já passamos por isso e vamos passar também. Então mostra aqui, Simão Pedro dizendo, com toda a força, e ele foi sincero. E quando Jesus pergunta, será que vocês também não querem ir embora? Olha só, o livre-arbítrio, mostrando que nós temos a liberdade de seguir ou não, de ir ou de ficar. Então, assim, se a gente for analisar
são poucos versículos que nós lemos aqui, né? Mas a importância disso. Mas se a gente, vamos contextualizar, vamos ver mais algumas informações aqui. Quando a gente volta no anterior um pouquinho, Jesus, ele vem dizer que ele é o pão que desce do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Tá lá atrás, lá no versículo 58, por ali, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a ler mais um pouquinho mais à frente, ele fala que os discípulos ficaram espantados, assustados, né? Olha lá, isso aí, em meio às informações, né? Jesus ainda pergunta, isso escandaliza vocês? Olha só, né? Então, Jesus percebendo, e eles estavam murmurando o tempo todo, então Jesus ainda pergunta, né? Então, por quê? Porque os ensinamentos de Jesus são duros. Quando ele diz que tem que perdoar sempre, quando ele diz que a gente tem que partilhar com os pobres, tem que ir lá e cobrir quem está descoberto, que a gente precisa dar comida a quem tem fome, né? Então, assim, amar o inimigo, como é difícil amar o inimigo, é muito difícil. Então, são palavras que são consideradas palavras duras mesmo, né? Então, assim, então ele vem trazendo isso para nós, tá vendo? Mostrando que, assim como os discípulos também estavam espantados, né? Preocupados, a gente também fica assim hoje, né? Nós também estamos passando por isso, nós passamos por isso. E Jesus dá essa liberdade da gente escolher ele ou não, né? Então, se a gente for pensar, né, na incredulidade que hoje existe em nosso meio, e às vezes, muitas vezes por pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão perto da gente, né? E aí vem o grande mistério dessa liberdade, essa liberdade humana, né? Que Jesus nos deixa livre. E aí, por isso que ele pergunta aos 12, que ele fala que perguntou aos 12, né? E se a gente continuar lendo, nós vamos perceber lá, ó, Jesus disse aos 12, eu não escolhia vocês os 12? E mesmo assim um de vocês é um diabo. Olha o que ele disse. Ele disse isso falando, lembrando de Judas Iscariote, né? Ele já sabia que um deles ia traí-lo. Tá vendo? Então, assim, pela liberdade. Judas traiu liberdade, foi a escolha que ele fez. Então, nós temos escolha, tá? Esse encontro de hoje, nós vamos falar um pouco da vida de um santo, tá? O Santo Agostinho e, querendo ou não, a gente acaba falando de Santa Mônica, né? Então, e aí eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa a respeito, tá? De Santo Agostinho. Santa Mônica, Santo Agostinho era filho de Santa Mônica, né? Mônica muito religiosa, né? Muito de oração. E o pai dele muito materialista, muito. Então, Santo Agostinho ficou ali naquele meio termo, né? Entre uma mãe de oração e um pai sem oração. E aí, o que acontece? Santa Mônica, ela é vista como a protetora, né? Aquela intercessora das mães, porque ela rezou muitos anos pela conversão do seu filho Santo Agostinho, né? E, inclusive, aqui onde eu moro, aqui em Quirinópolis, nós temos a comunidade Santa Mônica e eu faço parte dela, né? Eu tô até coloquei a camiseta aqui, ó, Santa Mônica. Como que é feito isso? Nós somos divididas, é uma quantidade de 7 em 7. Por que 7? Porque todos os dias nós temos uma mãe rezando pelos filhos diante do Santíssimo. Então, as mães que estão no meu grupo, nós somos 7. Todo dia da semana a gente organiza para nos revezarmos, para a gente estar diante do Santíssimo, rezando pelos filhos dessas 7 mães, né?
E todos os dias a gente reza por essas intenções, sempre pelos filhos. É tão interessante que nós começamos com os filhos, agora nós temos netos, temos as noras, os genros, né? E é muito gostoso participar disso, né? É muito bom participar e rezar pelos filhos. E aí nós temos o grupo completo, que é o grupão, que nós fazemos parte também, e lá nós rezamos pelos filhos umas das outras também, quando há necessidade. Então, às vezes, o filho quer passar no vestibular, ou tá com algum problema, tá doentinho, aí elas sempre colocam no grupo e a gente traz para os nossos grupos menores. Então, assim, são orações diante do Santíssimo, orações fortíssimas, porque são diante do Santíssimo, né? E isso a gente abraça as outras mães também, que não fazem parte das mãe Mônica, mas são mães, né? Então, a gente abraça também a causa de outras mães. Então, nós nos unimos a outras mães também. Mães que estão com filhos na UTI, que estão com muito... às vezes nascem com algum problema, né? Então, mães que sofrem a perca de algum filho. Então, nós estamos ali juntos, né? Sempre em oração. Às vezes a gente não está em presença física, mas em oração a gente sempre está. Sempre estamos em oração mesmo. E é muito bom fazer parte. E trazendo Santa Mônica, mas eu quero que vocês tragam Santo Agostinho. Por isso que eu falei mais de Santa Mônica, né? Mas Santo Agostinho, ele viveu muito, assim, ele casou, ele teve filho, depois ele devolveu o filho a Deus, né? O filho dele faleceu, ele separou, e ele vivia com um vazio muito grande, e sempre a mãe do lado em oração, né? Até que um dia ele leu uma carta de São Paulo e com a ajuda de toda a oração da sua mãe, ele conseguiu devagar se convertendo. E o processo de conversão dele foi muito doloroso, foi muito difícil, porque ele tinha os desejos carnais dele, que ele queria deixar, né? E ao mesmo tempo ele sempre voltava, aqueles desejos carnais e o desejo de céu, desejo carnal, desejo de céu. Então, assim, foi uma batalha muito grande da parte dele. E ele teve que tomar uma decisão muito séria, assim, para ele poder realmente. Depois ele se tornou bispo e tudo, mas eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouquinho e falar um pouquinho sobre Santo Agostinho, tá? E dentro desse estudo que vocês forem fazer, eu quero que vocês tirem do que você leu sobre Santo Agostinho e aonde que ele se aproxima do que você vive, tá? Aonde que você se parece com aquela batalha de Santo Agostinho, em que momento, né? Então, assim, porque Santo Agostinho passou por várias etapas ali da conversão dele. Então, eu gostaria só que vocês se reconhecessem ali e percebessem que a conversão também não é fácil. Não é fácil. Se manter não é fácil. Perdoar sempre não é fácil, aquilo que Jesus pede, né? Mas é um propósito que você precisa tomar essa decisão, né? Você faz esse propósito e toma a decisão de seguir ou não esse propósito, tá? E aí a gente tem aqui sobre o que a igreja ensina, o catecismo, tá? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. O desejo de Deus está aí no seu coração, tá? Porque você foi criado por Deus. O homem é criado por Deus e para ele, né? E Deus não cessa de atrair o homem a si. Então ele vai te buscar, ele vai te resgatar sempre, né? Ele vai atrás de você. E é interessante quando a gente percebe, assim, às vezes os filhos resgatando os pais. A gente vê isso muito na catequese, né? Os pais que não vão à missa, que não participam, e de repente se veem os filhos levando. Olha como que Jesus resgata, né? Ele vai através dos filhos. E várias outras formas, né? Às vezes por uma doença, por um momento difícil, Deus vai lá e tenta te resgatar de toda forma, né? Olha só. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente deste amor e se entregar ao seu Criador. Então é isso.
se entregar a este Criador, viver em busca de Deus, né? É o que realmente alegra o nosso coração. Então, a gente pode ter a riqueza que for, o dinheiro que for, não importa. Santo Agostinho tinha tudo, mas ele não era feliz, ele tinha um vazio dentro dele, que ele não sabia o que era, né? E ele só conseguiu preencher esse vazio e ser verdadeiramente feliz quando ele conseguiu desprender de todo o materialismo que ele ainda tinha, né? De todas os desejos carnais, né? E quando ele saciou o desejo espiritual dele, foi onde ele conseguiu realmente viver pleno. Então, a questão que você vai refletir é a seguinte: destaque algum aspecto da vida de Santo Agostinho que o faça refletir sobre sua decisão de seguir Jesus Cristo. Qual aspecto, né? E a partir daí, você vai responder a pergunta que Jesus está fazendo agora para você. Acaso vós também quereis partir? Acaso você também vai querer desistir? Nós vamos continuar, né? Então, essa é a pergunta que Jesus vem fazer para você. Diante do que você ouviu hoje do Evangelho, do que você irá pesquisar a respeito de Santo Agostinho, tá? Então, nós vamos pensar um pouco nessa decisão que nós vamos tomar, tá? Então, conhecer ainda mais um pouco de Jesus, saber o que Ele quer de nós, né? O que Ele quer de nós, na verdade, para nós já sabemos. É a felicidade, é o céu. Mas e aí, o que você tem que fazer para chegar até lá, né? É o que nós vamos trabalhar, né? O que nós vamos ver, falar a partir dos próximos encontros, tá? Então, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. É uma alegria vocês estarem firmes, né? Seguindo. E eu espero que nós possamos concluir essa catequese de adulto, já recebendo os sacramentos, entendendo um pouco mais sobre os sacramentos e tudo que Jesus tem para nós. Quando a gente entender esse grande amor que Jesus tem por cada um de nós, o quanto Ele está do nosso lado, o quanto Ele tenta nos resgatar, né? O quanto Ele tenta estar nos buscando, o quanto Ele nos busca, né? Então isso é muito importante, tá bom? Então fiquem com Deus, que Nossa Senhora nos proteja, que ela seja a nossa intercessora sempre, tá? E hoje ainda um pouco mais Santa Mônica, né? Que Santa Mônica possa interceder por cada um de nós. Nós que somos filhos, nós que somos mães, madrinhas, afilhados, que a madrinha é a segunda mãe, né? Afilhados também. Então, que Santa Mônica possa interceder por cada um de nós. Que ela possa estar conosco e Nossa Senhora caminhando aí, ó, pegadinho na nossa mão. Amém? Então, fiquem com Deus.